Oi, gente querida, tô aqui com você hoje mais uma vez, fazendo aquilo que eu mais amo, que é compartilhar a palavra de Deus. Quero te pedir que você me ajude a levar adiante estas pregações, sempre clicando ali naquela setinha, mandando para os seus amigos, por WhatsApp, das outras maneiras que você puder. Nós estamos hoje continuando a série dos apóstolos e hoje eu vou falar sobre o quinto apóstolo, o quinto discípulo de Jesus, que é o Filipe. Bom, começando com as informações gerais. Filipe nasceu em Betsaida, tá? Isso está lá em João 1,44. Ele conhecia muito bem as Escrituras, João 1, 45 e 46. Ele é listado como um dos 12 discípulos de Jesus, está lá em Mateus 10, de 2 a 4. E sempre ele é confundido com o evangelista Filipe, aquele que é encontrado em Atos. Lembra que foi pregar para o eunuco, que depois foi morto apedrejado? Não. Esse Filipe aqui não tem nada a ver com aquele, tá? Este é o discípulo de Jesus e aquele de Atos é o evangelista. O nome dele, o nome Filipe no grego, significa aquele que ama cavalos. O prefixo fi, né, vem de filéu. Filéu ou filos é de amigo, tá? E hippos é cavalo, hipopótamo, cavalo do rio, né? Hipismo, né? Vamos dizer assim, é a prática esportiva do cavalo. Hippos é cavalo, filos é amigo ou amor. Então Filipe significa aquele que ama cavalos, aquele que é amigo de cavalos. Muito provavelmente também Filipe falava muito bem o grego. Como a gente sabe disso? Porque ele também foi procurado pelos gregos para que levassem a Jesus a ideia, né, ou a possibilidade de conversar com eles. Os gregos queriam conhecer Jesus e aqui está Filipe como um instrumento de levar até Jesus essa petição, né, por parte dos gregos. Segundo lugar, qual era a personalidade e o caráter de Filipe? Ele era um homem muito prático. Gente, lá naquele tempo, lá vamos dizer assim, da multiplicação dos pães, quando Jesus falou assim, olha, vamos dar comida para essa multidão, né? Porque as pessoas chegaram para Jesus, o povo está com fome, tinham passado o dia inteiro lá ouvindo, e Jesus falou, alimente a multidão. E foi Filipe que chegou de maneira prática, né? Objetiva, dizendo, Senhor, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. O denário era o dinheiro do salário de um trabalhador por um dia. Então, o que Filipe está falando para Jesus? Nem se a gente tivesse o dinheiro dos trabalhadores de um dia, de 200 pessoas, dava para a gente alimentar toda essa multidão. Então, ele era um homem prático, tá? Foi ele que questionou Jesus, quando Jesus mandou alimentar a multidão, né? Mas ele também era um homem ajudador. A gente vê isso lá em João capítulo 12, versos 20 e 21. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver a Jesus. Então, em outras palavras, Filipe era uma pessoa que gostava de ajudar as pessoas. Ele estava sempre tentando ajudar de alguma maneira as pessoas. Mas ele era também um pouco confuso, literalmente confuso. Lá em João capítulo 14, versículo 8, diz assim, replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Foi ele que perguntou para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, o Senhor é um homem de Deus, né? Então, ele era um homem prático, ele tinha praticidade, mas ele tinha algumas dúvidas na cabeça dele que ele explicitou para Jesus, né? Assim como os outros discípulos também. Mas foi ele que fez essa pergunta para Jesus, não é isso? E os encontros que Filipe tem com Jesus que valem a pena a gente refletir a respeito deles, né?
Primeiro, ele foi o terceiro discípulo a ser chamado, tá? Tá lá em João capítulo 1, 43. Foi ele quem trouxe Natanael, também chamado de Bartolomeu, até Jesus, lá em João capítulo 1, versos 45 e 46. Depois, foi ele que testou Jesus na questão de alimentar a multidão, né? Questionou Jesus, já tinha visto Jesus fazer coisas tremendas e ainda assim falou: Jesus, nem se a gente tivesse dinheiro de 200 pessoas aqui, o salário de um dia de 200 pessoas, a gente ia conseguir fazer isso que o Senhor está pedindo, né? Foi ele que pediu para Jesus que mostrasse o Pai. Isso demonstra, gente, que ele era um camarada curioso, inteligente, prático, né? Objetivo, mas ao mesmo tempo queria ter um encontro, né, com o mundo espiritual. E ele também estava presente na última ceia, lá em Mateus capítulo 26, versículo 20. Qual que é a grande lição que a gente tira da vida de Filipe? Que todo conhecimento do mundo não se compara à verdade de conhecer Jesus. Porque Filipe era um homem prático, objetivo, né? Aquele tipo de pessoa que olha a vida de maneira muito prática, sem romantismo, sabe? Ele não era também um cara extremamente espiritual, ele era prático. Pão, pão, queijo, queijo. Dá, não dá, não dá. Mas quando ele conheceu Jesus, ele descobriu que nada do que ele sabia se comparava ao conhecimento que Jesus mostrou para ele. Ou seja, que existe muito mais na verdade do que aquilo que essa vã filosofia ensina, né? Ou seja, a verdade do mundo não é o que você vê. Tem muito mais por detrás do mundo do que as coisas que você vê, toca e enxerga. E quanto às histórias de Filipe? O que a história, a tradição fala de Filipe? Primeiro, sugere que ele viveu e pregou na Ucrânia hoje. E a tradição também diz que ele foi crucificado numa cruz muito alta, lá na Ucrânia, tá? Não, desculpe, em Hierápolis. Ele pregou na Ucrânia, mas a tradição conta que ele morreu crucificado numa cruz muito alta em Hierápolis, que fica na região da Frígia, na atual Turquia. E, portanto, os símbolos que incluem a vida de Filipe são sempre os pães, porque ele foi aquele que questionou Jesus sobre a questão da multiplicação dos pães, e também uma cruz bem alta, tá? Então, meus queridos, é isso. Filipe também foi uma pessoa que teve o grande privilégio e a honra de ser um dos discípulos de Jesus. E a maior lição que a gente aprende dele, que quando Jesus nos chama e nos dá desafios sobrenaturais, a gente não tem que colocar na frente as impossibilidades. Por quê? Porque Deus é o Deus das possibilidades nas impossibilidades. Deus é o Deus do sobrenatural e não somente do natural. Glória a Deus, tomo posse. Então Deus te abençoe. Muito obrigado porque você está compartilhando essas mensagens. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.